Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Vamos ler os versos de 26 até 29. Gálatas 3, 26 a 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto, não há judeu nem grego, nem há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. Oremos, meus irmãos. Seu Deus santo, justo, maravilhoso, verdadeiro, nós te somos gratos pelo privilégio de estarmos aqui e podermos clamar a Ti, Senhor, fala conosco. Que a Tua palavra, Senhor Deus, seja exposta com fidelidade. Que o Teu nome, apenas o Teu nome, seja glorificado. Que a Tua obra, Senhor, pela obra do Teu Espírito Santo, seja realizada em nossos corações. Que o Senhor nos molde, que o Senhor nos assemelhe cada vez mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a atentar totalmente, Senhor Deus, aquilo que o Senhor nos tem a dizer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto de Gálatas, ele é prefaciado pela construção, pelo desenvolvimento do apóstolo acerca da graça, do pacto da graça, da antiga aliança, antes do Senhor Jesus Cristo encarnar, e da nova aliança com a sua presença visível em seu povo, mostrando que antes ainda olhávamos, víamos como que uma nuvem, ainda precisávamos de tutores, de guias, precisávamos de rudimentos, mas agora não. Na nova aliança, no pacto da graça, nós podemos agora receber essa culminância. Qual é essa culminância tão especial? Sois filhos de Deus. O fato da vinda de Jesus Cristo, o fato da sua pessoa entre nós, o fato da sua revelação pessoal e corpórea de forma tão maravilhosa, o fato da sua obra diante do seu povo e depois a convocação a recebê-lo, crer nele, constrói essa gloriosa expressão: sois filhos de Deus. Muitas vezes nós temos isso com muita clareza para todos nós. Eu sou filho de Deus, nós somos irmãos, eu sou filho, então Deus é o meu pai. Então, se Deus é o meu pai e de todos esses irmãos, nós somos uma grande família. Mas esses conceitos, apesar de familiares para nós, muitas vezes param numa falsa familiaridade intelectual, de expressões que não são revertidas em reflexão e que não muda a nossa vida em nada. O fato de sermos filhos de Deus, muitas vezes, não faz a menor diferença na nossa vida quando nós somos colocados diante daqueles que não são. E aqui, seguindo a estrutura, o pensamento de Terry Johnson, no seu livro Quem Sou Eu, nós refletimos acerca da nossa identidade. O que de fato nos define, onde nos enquadramos
onde nós temos o verdadeiro pertencimento. O que é identidade para nós? Quando perguntam para você, quem é você? Defina-se. Como eu posso lhe conhecer de uma forma rápida, completa, imediata, e que se eu não souber isso, eu não saberei nada, ou se eu souber todo o resto e não souber isso, também não fará a menor diferença. Quem é você? Como você se define? Como você se apresenta? Como nós nos portamos na hora de nos apresentarmos? Essa é uma pergunta recorrente. Quando alguém está nos conhecendo, estamos conhecendo novas pessoas, ou alguém está nos apresentando, perguntou, mas quem é ele? Ou você é o quê? Nós somos muito rápidos para responder nossa profissão. Eu sou policial, sou advogado, sou médico, sou físico, sou militar. Ou nossa personalidade. Eu sou um pouco ríspido, sou um pouco agudo demais, sou muito calado, sou muito na minha, sou muito extrovertido. Nós temos muita facilidade de fazer isso. Descrevendo outros, ele é grande, ele é baixo, ele é gordo, ele é magro, ele é forte, é fraco. Ele é preguiçoso, ele é diligente. Ou até muitas vezes somos, nesse sentido ainda, rápidos a definir e nos definir pelos nossos pecados. Mas eu sou muito dorminhoco, eu sou explosivo, eu tenho tendência tal, eu tenho inclinação para isso. Mas nada disso faz sentido sem a principal, primária, cabal e essencial definição de quem nós somos. Paulo nos diz, sois filhos de Deus. A primeira coisa que deve nos definir, nos caracterizar, a primeira expressão que deve sair de nossas bocas em resposta à pergunta, quem é você? É, eu sou filho de Deus. Mas todos são filhos de Deus? Você é diferente dos demais? Conversando com um dos meus filhos sobre isso, esse filho disse, não, papai, mas eu sou filho de Deus, ele é filho de Deus também, aquela pessoa é filha de Deus. Não são todos que são filhos de Deus. Isso não é um detalhe que se coloca numa interseção de toda a humanidade. Não é algo comum a todos. É algo especial. É algo diferente. É algo que só acontece com alguns. E que não são maioria. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 12. Olha o que diz o verso 12 do Evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não são todos que são filhos de Deus. Não é algo banal. Não é por vontade de ninguém. Não é por esforço. Não é por diligência. Não é por religiosidade. Não é por ritualística. Não é por presença.
não é por titulação, é pela vontade de Deus, que faz você nascer. E em nascendo, você crê. E aqueles que creram em Cristo, receberam a Cristo, eles são feitos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus por nascimento, mas por renascimento. E isso tem que fazer muita diferença para nós. Tem que fazer muito sentido. Tem que fazer muita relevância. Já pensou? Se a cada dia que você abrir o seu olho, antes de lembrar dos seus problemas, antes de lembrar das suas dificuldades, antes de sentir as suas dores, você lembrar: eu sou filho de Deus. Veja o caminho que foi trilhado até que isso acontecesse. Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Ele entregou seu nome ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo encarnou. Ele morreu por você. Você creu nele. Essa morte que ele morreu, conquistando uma justiça não para ele, mas ela foi imputada a você. Aí você creu, porque ele lhe deu vida antes. Aí agora você pode dizer: eu sou filho de Deus. Não é uma caminhada pequena, não é uma caminhada simples, não é uma caminhada indolor. Ele precisou morrer para você poder dizer que é filho de Deus. E você é filho de Deus não porque alguém disse que é. Algum semelhante a você lhe classificou como filho de Deus, mas porque ele fez de você assim. Ele lhe deu a fé. Veja o texto de Gálatas 3:26. Sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Portanto, não há possibilidade de se contar ou ser considerado como filho de Deus a parte de Cristo. A parte de uma confiança total na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Não há filho de Deus a parte do Evangelho, que é a boa nova que nos diz: você que ia para o inferno naturalmente não vai mais, porque ele morreu por você. Essa é a boa nova do Evangelho. Não há filho de Deus sem isso. Ao mesmo tempo que, sendo filho de Deus em Jesus Cristo e por Jesus Cristo, nós deixamos de considerar a nossa vida em primeiro lugar, porque agora a nossa vida só passou a ter sentido, sendo filho de Deus, a partir do momento em que eu estou em Cristo. E a minha vida agora é vivida por Ele e em função dEle e para a glória dEle. Não o contrário. Eu não vivo para isso, mas por isso. Sou filho de Deus e por isso eu vivo para a glória dele. E aí o apóstolo segue no verso 27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes dele, de Cristo. E aí ele constrói mais essa imagem. Você não somente creu nele, mas você morreu junto com ele você ressuscitou. É por isso que a palavra de Deus fala que já estão assentados com ele, à destra de Deus Pai. Nós já desfrutamos de suas bênçãos, unidos a ele, como algo terminado, algo completo, mesmo que ainda não. Nós já temos o desfrute, porque ninguém pode revogar aquilo que Deus estabeleceu nessa construção redentiva. Por essa razão, meus irmãos, o verso 28 nos diz: nisto
não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E esse é o significado da sua vida. Qual é a sua identidade? Quem é você? Você é filho de Deus. E isso é possível porque você está em Jesus Cristo. E isso define você não mais judeu, grego, homem, mulher, gentio. Nada mais é necessário. Por quê? Porque você é filho de Deus em Jesus Cristo. Você foi adotado por Deus a partir deste momento. E agora a sua vida deve ser definida por essa expressão. E aí, meus irmãos, seguindo a estrutura de Terry Johnson, ele desdobra o fato de sermos filhos de Deus. E isso faz muito sentido prático, porque se somos filhos de Deus, meus irmãos, não apenas em carne, não por vontade, não por mérito, não por esforço, mas por uma obra espiritual de Deus, nós consideramos Deus o nosso Pai e Ele traz algumas aplicações. Em sendo filho de Deus, nós oramos. Nós oramos não como apenas um filho pede a um pai, pai, me dá isso, com a possibilidade de dar certo ou não, a possibilidade de ser concedido ou não, meu pai ter ou não para me dar. Nós oramos com a plena confiança de que, como filhos que falam com seu pai, não falam com qualquer pai, falam com o Pai perfeito, o Pai pleno, o Pai onde não há nenhum tipo de erro, falha, pecado. É aquele pai que não vai apenas ser conquistado por um jeitinho, um chorinho, uma obediência farisaica. Não, é o pai que sonda os nossos corações e que conhece as nossas necessidades antes mesmo que peçamos. Nós oramos sabendo que podemos depender desse pai. Nós oramos sabendo que jamais seremos emancipados dessa condição de filhos. Jamais sairemos de debaixo desta autoridade. É uma oração que depende com segurança. Nós não oramos com receio, nós não oramos com dúvida, nós não oramos sem segurança, mas nós oramos completamente tranquilos, porque podemos depender desse Pai. Uma outra aplicação é que, sendo filhos, nos é requerido obedecer e servir. Mas nós não obedecemos e servimos aqui a um pai tirano, um pai falho, um pai que pede por preguiça, um pai que manda por despotismo, um pai que oprime por necessidade de afirmação, um pai fraco. Nós obedecemos e servimos a nosso Deus e Pai, porque Ele nos dá a segurança da obediência, o desfrute da obediência. Todos lembramos da primeira pergunta do catecismo: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele. Essa estrutura sempre nos chama a atenção, porque primeiro eu tenho que glorificar a Deus, primeiro eu tenho que devotar a minha vida a Ele. Por que eu tenho que primeiro agir para depois me alegrar? É porque primeiro você reconhece esse Pai e tudo que você faz para glorificá-lo, para obedecer, servi-lo, se desdobra em alegria. Você se alegra porque você sabe que pai é esse. Você se alegra porque esse pai é digno da sua obediência. Você se alegra porque esse pai faz com que você sirva a ele
e traga benefícios a você. Você se alegra porque esse pai fez tudo antes mesmo de você fazer nada. Esse não é aquele pai que diz assim: faça isso que eu farei aquilo. Obedeça tal e tal regra que ao final do mês você vai ganhar a sua mesada completa. No final do ano você vai ter a viagem que você sempre sonhou. Você vai poder fazer isso? Não. Esse pai aqui é aquele que nos tirou do império das trevas, da justa expectativa da eternidade no inferno. Nos deu tudo antes e espera de nós, simplesmente, obediência e serviço, já tendo recebido todos os benefícios. Por isso, meus irmãos, nós podemos, com esse pai, passar pelas adversidades, as dificuldades, as lutas da vida, porque, diferente do nosso pai terreno, que eventualmente nos deixa a herança, eventualmente nos deixa algo a partir do qual nós podemos dar continuidade e prosperar, ele já garantiu a nossa herança. Ele já nos deu uma herança incorruptível, uma herança irrevogável. Ele já fez. Nós somos filhos que passam por dificuldades nesse mundo, mas que podem com muita alegria, com muita satisfação, lembrar: esse mundo não é nada, porque a minha herança está guardada. Qual pai terreno pode garantir isso ao seu filho? Qual pai terreno, mundano, pode lhe dar a plena confiança de que o que é melhor para você estará sempre guardado? Nenhum. Mas esse pai não só nos dá o agora, mas garante a herança incorruptível depois. Por isso, meus irmãos, sendo filhos, estamos seguros, porque o nosso Pai, Ele é o Todo-Poderoso, Criador e provedor de todas as coisas. Ele não apenas nos cria como Pai, mas Ele cuida de nós. Ele não é aquele pai que diz: o caminho é esse, vá lá. Esse é o pai que diz: o caminho é esse, vamos. Esse é o pai que não carrega você nos braços. É o pai que conduz você ao seu lado. É o pai que leva você pelo caminho certo. É o pai que está com você a todo o tempo. É o pai que sofre o dano com você. Por essa razão, meus irmãos, ser filho de Deus faz todo sentido e faz toda a diferença na nossa vida. Um outro aspecto, meus irmãos, agora, olhando para os iguais, olhando para todos nós que reconhecemos em Cristo a salvação e somos filhos de Deus, nós nos vemos como irmãos. Ah, mas isso é muito comum. Eu sei que nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, mas o que é que isso se desdobra na minha vida? O que é que isso faz de diferença no meu ser? A primeira coisa é que nós somos realmente da mesma família. E não é uma família carnal. Não é uma família por opção, não é uma família por descendência, ascendência, não é uma família por estirpe, não é uma família por conveniência. Não é uma família que foi escolhida. É uma família que Deus determinou que acontecesse. Dentre todas as pessoas do mundo, uma minoria compõe essa grande família. Deus determinou que assim fosse. De maneira que a primeira coisa que deve pairar na nossa mente em saber que somos uma família e que essa associação não foi operada por nós, é que ela é a mais importante de todas. Não há associação, não há agremiação
Não há grupo mais importante do que esse. Não há história de infância, não há história de predileção, não há imposição laboral, não há nada que supere o fato: somos irmãos. E esse irmão quem me deu foi Deus. E ele é mais importante do que todos os demais que eu conto e que eu me associo. Essa é a primeira coisa. Nós somos importantes uns para os outros. De maneira, meus irmãos, que há uma responsabilidade mútua. Nós temos responsabilidade pela vida um do outro. Há, infelizmente, um crescimento aviltante daquelas igrejas em que as pessoas não se conhecem, as pessoas não se relacionam. As pessoas chegam naquele lugar em que chamam de igreja, passam por aquele momento em que eles vão assistir o culto, eles assistem o culto, acabou aquele momento, cada um vai para a sua casa. Não há o sentimento de irmandade. Não há o parar o carro para trocar o pneu do irmão que eu passei na frente, estava em apuros. Não há a sensibilidade de perceber necessidades do outro. Não há o desejo de influenciar positivamente na vida do outro. Somos irmãos e temos a responsabilidade pela vida um do outro. Não há sentido em ajudar quando não há nenhum tipo de sacrifício, contribuir quando não vai me faltar nada, dar uma carona quando não mudar a minha rota. Meus irmãos, nós temos responsabilidade uns pelos outros. Por quê? Porque somos da mesma família. Se considerarmos isso atentamente, meus irmãos, muitas coisas nós faremos diferente. Muitas oportunidades de abençoar perceberemos e assim o faremos. Muitos momentos de ser abençoados desfrutaremos. Terei o prazer de receber em minha casa aquele bolo que a irmã faz de mais maravilhoso e lembrou: o meu irmão, a minha irmã vai gostar disso daqui. Aprenderei algo, saberei que o meu irmão precisa e terei a maior diligência em ensiná-lo. Nós temos responsabilidades uns pelos outros e há um outro aspecto. Devemos prestar contas uns aos outros. Aqui é o pecado. Não podemos ficar indiferentes ao pecado um dos outros. Não, mas ele está na dele, eu não vou me meter, eu não tenho nada a ver. Já imaginaram um irmão dizer que não tem nada a ver com a vida do outro irmão? Ah, mas meu irmão está lá, eu vi, fiquei sabendo. Eu não vou nem procurar falar com ele para saber se é aquilo mesmo. Ele é que se resolva, a vida é dele. Meu irmão está obeso. Eu estou bem, estou saudável, estou tranquilo. Eu jamais vou me meter na vida do irmão. Ele é que se resolve, ele não está sentindo, não está sabendo. Todo mundo está dizendo. Pode estar todo mundo dizendo, mas você que é irmão dele tem responsabilidade de cuidar dele no seu pecado também. Restaurá-lo, afrontá-lo, admoestá-lo e, ao mesmo tempo, saber que você também está na mesma condição. Receber a admoestação, ouvir a exortação, considerar, porque não é qualquer um que está fazendo isso, é o seu irmão. E não há ninguém que ame mais você do que a sua família.
Por quê? Porque é um amor desinteressado. É um amor que o benefício já veio antes. Qual é o benefício? Sermos irmãos uns dos outros, sob o mesmo Pai. Prestação de contas, meus irmãos, é muito importante. O Terry Johnson diz a frase interessante: o meu pecado é assunto do meu irmão. Nós não podemos ficar insensíveis em relação a isso. Outro aspecto fundamental, que de fato tem sido brutalmente negligenciado entre o povo de Deus, é o ser confiável. Os irmãos precisam confiar um no outro, mas é confiar de fidelidade, de traição de amizade? Não. É saber que aquele meu irmão está disponível para mim. Se tiver 1000 pessoas no momento da necessidade, eu vou ligar para quem? Para o meu irmão. E isso não é nenhum tipo de destempero, não é tipo de sabor. Eu tenho que ter prazer em saber que eu posso contar com o meu irmão. Se eu preciso de um médico, eu vou ligar para o meu irmão. Se eu preciso de um advogado, o do meu irmão. Se eu preciso de alguém para trocar meu pneu, é o meu irmão. Se eu preciso de alguém que ajude a olhar meus filhos enquanto eu vou para o médico com minha esposa, eu vou ligar aqui para o meu vizinho. É o meu irmão, eu tenho que saber que eu posso contar com o meu irmão. Mas que dificuldade é isso hoje? A gente lembra de 1000 pessoas para chegar no irmão, porque as pessoas não estão mais disponíveis. As pessoas não estão mais mostrando: olha, eu sou seu irmão. Quando precisar, será um deleite poder servi-lo. É muito triste você precisar de qualquer tipo de profissão para lhe servir e você não achar um irmão que você possa dizer: eu estou tranquilo porque é minha família. Eu posso ter essa irmã aqui para me ajudar a ensinar meus filhos aqui sem a menor preocupação. Por quê? Porque ela é minha irmã. Estou deixando com a família. Estou contando com o meu parente. E esse aqui é especial. Foi Deus quem escolheu. Precisamos, meus irmãos, ser confiáveis uns aos outros. E aí, um derradeiro aspecto é a apropriação, é o pertencimento. É o sentimento de que eu faço parte disso. Eu sou isso. Quantos de nós fica indiferente com a crítica, a condenação injusta, gratuita aos nossos irmãos, à nossa igreja? Aqueles que são contados junto conosco, falam deles, escorraçam eles, xingam eles, e nós ficamos lá, deixando as nuvens brancas passarem, colocando panos quentes. Quantos de nós não entendem que nós pertencemos a isso daqui? Alguns vão lembrar, na infância, na juventude, quando nós éramos de um time de futebol, ou de basquete, ou de quer que seja, qualquer discussão, deram um carrinho em fulano de tal, pode olhar que alguém vai vir com a voadora ali. Um time de futebol. Pode olhar que você conheceu qualquer pessoa há 5, 10, 15 minutos, amigo do amigo do amigo do amigo do amigo, em determinada situação, aí alguém é deselegante com essa pessoa, alguém não foi cordial, alguém foi agressivo, foi ríspido, você fica sentido. Mas nós ficamos sentidos quando o nosso irmão é atacado? Quando a nossa igreja é cheia de pechas,
e falsas denominações, nós somos indiferentes. Nós não ligamos, nós não sentimos. Para pertencer a qualquer coisa que seja, fazemos o maior esforço. Eu quero ser daquele grupinho. O que é que eu preciso fazer? Como é que eu preciso me importar? Eu quero jogar aquele grupo, eu quero participar daquela associação, eu quero estar bem no meu trabalho, como é que eu devo me importar? Como é que eu devo ser? O que é que eu preciso fazer? Qual o sacrifício eu devo ter para pertencer? Mas aqui existe o que é mais excelente. Nós somos irmãos. Essa aqui é aquela família que se toca em um, você tem que sentir do outro lado. E não é somente sentir, é sentir e ter um desejo irresistível de agir. Não é somente que triste, que desagradável. Não. O que é que eu posso fazer para reverter essa situação do meu irmão? Como é que eu posso fazer para proteger o meu irmão? É assim que tem que ser, meus irmãos. Nós somos uma família. Mas ainda outro aspecto, que aí é trazido de uma forma tangencial diante da nossa realidade, diante do nosso Pai, que é perfeito, que é santo, que é justo. Nós somos pecadores. E essa é uma realidade que nenhum de nós pode esquecer. Todo dever ser na Bíblia, toda obrigação, tudo que nos é requerido, não desconsidera esse fato. Nós somos pecadores. E esse ser pecador não deve ser um conforto e nem uma desculpa, mas uma consciência de que ainda agora, nesse tempo, não podemos descansar no nosso pecado. Não podemos simplesmente dizer, agora já está tudo bem, agora já atingi o ponto. Não, você continua sendo pecador e sempre precisará melhorar, sempre precisará avançar, sempre precisará reconhecer a sua situação. Mas há um outro lado, quando muitas vezes nós, no momento da revelação da vontade de Deus, nós somos lembrados que Deus não apenas nos mostra, você é um pecador, mas Ele nos chama à santidade, nos perdoando, nos restaurando. E é outro aspecto que nós temos que considerar, meus irmãos. Sendo pecadores, conscientes disso, Deus nos chama à santidade. Deus nos chama a tudo isso que foi considerado ser olhado sob o prisma. Sejam santos. Vocês não são filhos de um pai qualquer. Vocês são filhos do Pai Santo. E tal como é o vosso Pai, devemos ser também. E não é uma santidade apenas de um ponto de vista. É uma santidade bifurcada, em que ele diz, vocês são santos, porque pela justiça de Cristo vocês são considerados assim, Deus olhando através de Cristo, cada um de nós. Mas ao mesmo tempo ele diz, sejam santificados, santifiquem-se, busquem a santidade, santidade na vida como um todo, afastando-se daquilo que Deus odeia e aproximando-se daquilo que Deus ama. As crianças já sabem, uma das responsabilidades mais importantes que devemos ter se resume a duas frases. Devo gostar do que Deus gosta e não gostar do que Deus não gosta. Por quê, meus irmãos? Porque Ele é o nosso Pai e Ele é a régua, Ele é o padrão. E olhando para Ele, para esse Pai, que não é apenas um herói que foi para a guerra, voltou e todo mundo reconheceu, meu herói. Não.
Deus é o superior herói de todas as coisas. Não foi aquele apenas que nos salvou em uma circunstância difícil, foi lá e nos abraçou, afastou aquele cachorro feroz. Foi aquele que nos livrou da morte eterna. O maior apuro de todos. A maior conquista, a maior vitória. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. E é por Ele que nós devemos viver. A nossa identidade em Cristo, a nossa identidade como filho de Deus, ela implica em todas as áreas da nossa vida. Ela requer de nós muita atitude, muito reconhecimento, muita reflexão, muita meditação. Mas o mais maravilhoso de tudo isso, meus irmãos, é que nós não seremos, nós não conquistaremos, nós somos, nós já fomos conquistados. Quando perguntarem para nós, quem é você? Não tem a menor dúvida. Eu sou filho de Deus, sabendo do que isso significa. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Temos muita gratidão, porque tudo isso quem operou foi Ele em nossas vidas. Oremos, meus irmãos. Deus bendito e eterno, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nos mostrar quão maravilhoso és Tu e quão maravilhosa foi a Tua obra para nos tornar Teus filhos. Que essa verdade, Senhor Deus, esteja vívida em nossos pensamentos, em nossa conduta, em nossa realidade. Não seja apenas um conceito fictício, abstrato, junto a outros tantos, mas seja a verdade que move o nosso viver. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.